fato dado, já era. É do Grêmio o jogador, Jason? Está vindo para Porto Alegre, Marco, e inclusive os amigos dele estão fazendo postagens nas redes sociais, né, imagens dele embarcando no aeroporto, se despedindo dos familiares, e ele tem chegada prevista para amanhã, o final da manhã, em Porto Alegre. Claro, estou dizendo aqui que ele está contratado, mas tem que assinar o documento, né? Se você perguntar para um dirigente do Grêmio, se você perguntar para o próprio Amuzu, ele não vai confirmar, porque tem que assinar, né? O papel tem que estar assinado para ele ser, de fato, o jogador do Grêmio. Mas está vindo para Porto Alegre e já se despediu do Anderlecht e desembarca nessa manhã, agora de quarta-feira, no final da manhã, na capital gaúcha, para assinar o contrato de 2 anos com o Grêmio. Que maravilha. Já já a gente segue ainda com mais informações desse jogador que já está por desembarcar em Porto Alegre. José Luiz Perazzolo. Obrigado, Zé Luiz. Continuo respeitando o Roger. Só passei a torcer contra. Com certeza é um gremista, né? Ok, ele ainda segue respeitando e vai torcer contra. Ok. Aí ok, né, Vini? Esse é o que tem que fazer. O gremista que torcer a favor, ele tem algum problema. Não, e torcer contra enquanto estiver no Inter. Depois que ele for treinar outro time, aí eu volto a torcer pelo Roger, que gosto muito dele. Aqui o Compras Fagro. Roger faz parte da história do Grêmio e também é muito gente boa. Não consigo ficar com raiva dele. Mas sábado, cada um com seus problemas, dá-lhe Grêmio. É isso aí. E tomara que o Roger seja o problema do Grêmio. Não, tomara que não. Roger se sente em casa. André Milczarek. Marco, por que tu não estás comentando sobre o acerto da LFU com as transmissões dos jogos dos canais da Globo? Bom gancho, André. Escrevi hoje, está lá em GZH, sobre esse acerto, o último pacote dos clubes da LFU, que é o grupo Cristal Internacional, que fecharam com o Grupo Globo. Rodaram, voltaram para o Grupo Globo no último pacote. E para você, André, que é um dos torcedores, ou do tipo de torcedor que eu cito na coluna, como aquele torcedor politizado, que acredita em tudo que lê no grupo de WhatsApp, se você não sabe ou se você não fez a conta ainda, com esse superfatiamento dos direitos de transmissão, você, André, para ver todos os jogos, você vai pagar mais. O seu clube, aí você pode vibrar, vai ganhar mais. E você vai pagar mais. Mas eu entendo esse tipo de torcedor, que é como o tipo de eleitor que tem político de estimação e tudo que é feito de um lado está certo e tudo que está feito do outro está errado. Mas até sexta-feira, sim, não teria transmissão do Clássico Grenal com mando do Internacional. Eu sei que você não leu isso antes, mas era um fato, que agora não existe mais. Graças a Deus, o torcedor do Inter vai poder pagar para ver o Clássico Grenal, porque só existe essa possibilidade. Ou paga para a Amazon Prime, se ela escolher o jogo, ou paga e vê os 9 jogos da LFU, todas as rodadas, no glorioso Premier, que é PAGO, pago. Só para resumir, glorioso André. TV Globo é de graça, /RBS TV. TV Record, de graça. TV Globo tem uma escolha aqui para o nosso estado, TV Record tem outra escolha para o nosso estado. Esses jogos são de graça. A Cazé TV, ela faz sempre o mesmo jogo da Record, então não tem novidade. A Amazon tem direito a uma outra escolha, mas a Amazon não é de graça. É uma plataforma de streaming que você paga. Então conta comigo, Andrezão. Amazon, preciso pagar. Cazé TV, preciso de internet, preciso pagar. Sport TV, para você secar, eu acho que você é colorado, preciso pagar. Premiere, eu preciso pagar. São 4 pagamentos e 2 possibilidades de graça. Beleza, André? Obrigado pela audiência e que bom que você tem dinheiro, deve estar vibrando, para pagar isso. Aumenta o fatiamento, aumenta a democracia e também aumenta a mordida do nosso bolsillo. Jason Lisboa, tem um time que vai jogar e é o reserva, é o mexido, é o titular. Quem vai viajar? Porque o Grêmio nem está em Caxias ainda, né? Acabou a concentração no Tricolor?
Não é que tenha acabado a concentração, Marco, mas isso vai ser analisado de jogo para jogo. Por exemplo, antes do jogo do Grêmio contra o Caxias, na Arena, o técnico Gustavo Quinteiros abriu mão da concentração antecipada. Os jogadores só se apresentaram no final da manhã, para o almoço, né, naquela oportunidade. Depois, para o jogo contra o São Luís, era um jogo mais cedo, 4h30 da tarde, né, então teve concentração no dia anterior. Como o jogo amanhã é às 10 da noite e Caxias não está tão longe assim de Porto Alegre, houve um acordo, né, da direção, do técnico Gustavo Quinteiros, da comissão técnica como um todo, de os jogadores não deslocarem, né, hoje, depois do treino, de Porto Alegre aqui para Caxias do Sul. Então, no acordo, os jogadores amanhã se apresentam, café da manhã no CT, e às 10 da manhã, de ônibus, o Grêmio deixa Porto Alegre e vem aqui para Caxias do Sul. Toda a preparação para o jogo vai dar tempo, o jogo é às 10 da noite, então vai dar tempo durante a tarde, os jogadores vão descansar também no hotel que vai servir durante essas horas de concentração para o Grêmio, a preparação normal, e aí depois do jogo, retorno para Porto Alegre. Então o Grêmio não dorme em Caxias do Sul. Mas os jogadores já sabem, viu, Marco? Sexta-feira, véspera do Grenal, não tem conversa. Vai ter concentração também, mesmo o Grenal sendo às 9 horas da noite. Então eu vou fazer uma rodada aqui. Grenal, tem que ter concentração, Tem que ter concentração, é um jogo diferente, né? Para mim é uma novidade isso do Quinteiros. Se fosse o Renato, a gente já está falando bastante sobre isso, mas eu me surpreendi assim, com essa medida, né, de não ter a concentração. Pelo que eu entendi, na zona mista ela foi um pedido dos jogadores. Enquanto estiver entregando, enquanto está dando tudo certo, tudo bem. Mas para um jogo importante como o Grenal e daqui a pouco uma decisão, tem que concentrar. O negócio tem que ser um pouquinho mais rígido, né? Altinho, no Grenal tem que ter concentração. Eu gosto da ideia de deixar a responsabilidade de comportamento para o jogador, não precisar deixar ele preso no hotel, preso na concentração. Mas jogos especiais requerem medidas especiais. Para um jogo do nível do Grenal, eu acredito que sim, tem que ter concentração. Vini. Um abraço para o Andrezinho Silva. André Silva mandou uma mensagem e ele disse: só na Gaúcha não acaba a concentração, reportagem indisciplinada. Sensacional. É isso aí, ô Geison, por que tu tá aí já? Se acabou a concentração, se o Grêmio não tá aí, por que tu tá aí, Geison? Eu tô aqui, né? A minha concentração tá antecipada para o jogo de amanhã. O Walter pega bem, é uma relação de confiança. E olha, conversando com as pessoas, conversando com os dirigentes, com quem está trabalhando diretamente com os Quinteiros, é um treinador muito sério, um treinador que ele cumpre aquilo que é combinado com ele e quer que as pessoas cumpram também o que está sendo combinado com ele. Tá? É metódico e trabalha muito esse lado da confiança. Então, o que está acontecendo nesse momento é justamente isso. Estão estreitando relações, né, a nova comissão técnica e o grupo de jogadores, e isso tudo muito baseado na confiança de saber que, mesmo não estando relacionados para a partida, os jogadores precisam levar a sério a noite de hoje e amanhã pela manhã estarem inteiros, bem, né, para a viagem aqui para Caxias do Sul e para desempenharem bem também o jogo da noite. Então essa relação, Marco, ela é de confiança, e é isso que está explorando nesse momento o técnico Gustavo Quinteiros. E eu acho também, Jesus, sinceramente, que ele está fazendo um teste no pessoal, né? Ele soltou, né? Primeiro jogo, segundo jogo, vamos lá, vamos dando corda. Mas saiu o Diego Costa e Soteldo, né? Para ver quem é que se comporta. Não, é para ver quem se enforca com a corda da liberdade. Exatamente. Até porque concentração não serve para nada em alguns momentos, né? Tem uma história maravilhosa que o Guerrinha contou aqui no nosso programa, que o Internacional é o grande personagem, que o Mário Sérgio entendeu que no hotel que o Inter concentrava, os jogadores tinham criado uns mecanismos para receber namoradas e ele mudou o hotel sem avisar ninguém. E ao mudar o hotel, quando o ônibus está passando do hotel, os líderes, opa, professor, é aqui. Ele falou, não é não. E a gente mudou para o outro. Então, não é porque está no hotel, o cara arranja um jeito. Sempre arranja um jeito. O que quer fazer ziriguidum, ele arranja um jeito, Vini. Né? O que não quer fazer, não faz. Mas eu acho que a Keck pontuou bem, né?
é aquilo. Ah, ok, é o método do cara, mas se fosse o Renato fazendo, não, a gente ia já ser ia manchete. tá, Hoje a gente já está fazendo um programa especial concentração. Então também tem que avaliar. Acho que para um jogo de Campeonato Gaúcho, super tranquilo, né? Não, Acho e legal. pelo que a gente O Inter entendeu, concentra, né, Geiso? Continua concentrando normalmente, que eu saiba, porque eles Sim. ficam... Eu moro na rua que o Inter fica concentrado. O ônibus do Inter tá sempre lá. O Inter concentra. Concentra. Olha lá, Segue olha lá. ainda concentrando, né? Porque com o Abel eu me lembro que em algum momento ele não concentrou. E acho que o Cudê também tentou fazer. Ou foi o Cudê em algum momento fez Miguel isso. Angel. Algum desses estrangeiros tentou. Com o Abel tinha o atenuante da Cudê. pandemia, né? Cudê. Isso, a pandemia. Foi isso, a pandemia. Isso deu uma mudada, assim, na rotina do clube, assim. Eu acho que foi com o Miguel Angel Ramírez que chegou, que é também um treinador meio que da mesma escola, assim, né? Sim. Esse- Espanhol e tal, veio pra cá, esse- que é outra. É porque assim, vale lembrar, na Europa não tem concentração, não existe. Né, os caras chegam. O Grêmio vai fazer. Jason, me corrige, né? O Grêmio, ele vai amanhã, os jogadores vão se apresentar de manhã, né? O café da manhã será juntos no CT e aí tem a viagem. No CT da manhã, o ônibus deixa o CT do Carvalho e rumo aqui para Caxias do Sul. O desembarque deve acontecer um pouco depois do 12h30, né, salvo algum problema no meio do caminho, que não vai, claro, acontecer, mas é por volta desse horário, 12h30, 12h40, o Grêmio vai estar desembarcando aqui em Caxias. Que sensacional. E Jason, nós temos um campinho no ar aí. Você arrisca um time, hein, Jason? Eu sei que você é muito bem informado. Você arrisca esse time aí, ô Jason? Quem deve começar contra o Juventude? Série A contra a Série A. Esse esquema está muito parecido com o que o Quinteiros deve usar amanhã. É a base do time, provavelmente, que venceu o Monson, né, na semana passada. A questão ali da lateral esquerda, o Pedro Gabriel, deve ser o titular, porque o Vieri, no sábado, deve ser ele o titular da lateral esquerda no Clássico do Grenal. Jason, a ideia do Quinteiros... já te interrompendo, me desculpe, você tem alguma informação? Porque a nossa enquete é: Vieri está pronto, porque é um menino, né? Vieri está pronto para ser titular no Grenal. Você tem alguma informação ou alguma ponta de informação que o Vieri deve ser o lateral esquerdo no Clássico Grenal? É que tudo dependia, o Grêmio queria ter, por exemplo, o Lucas Esteves sábado, mas, claro, já sabia que dificilmente ele teria como titular. Como o Vieri caiu nas graças do Quinteiros, foi bem, e é um jogador que ele joga como lateral esquerdo, improvisado, e cai bem como zagueiro, daqui a pouco precisando mudar numa emergência, o Vieri ele ganhou muitos pontos com o Quinteiros. Então, a informação que eu tenho, Marcos, é de que pro sábado, o Vieri, ele vai ser o lateral esquerdo titular. E por isso, Pedro Gabriel, ele que vai jogar amanhã contra o Juventude aqui em Caxias do Sul. E aí o Vieri ganha descanso para o sábado. E como disse, a ideia do Quinteiros, de fato, é dar rodagem ao grupo, mas amanhã, né, entrar em campo com um time alternativo e deixar os titulares recuperando energia para a partida de sábado contra o Grêmio. Então amanhã, Pedro Gabriel, e no sábado, essa é a tendência, Vieri como titular na lateral esquerda. Jason, abusando de você, que eu sei que você está por dentro de todos os assuntos, vamos lá. O time, então, teoricamente, seria Thiago Volpi, ou deve ser Thiago Volpi, João Lucas, que é uma novidade para essa temporada, Gustavo Martins, o Carioca, Natan e Pedrinho lá na esquerda. No meio-campo, Cuejar, que é uma novidade, e o PP. Depois, Edenilson pela direita, Monsalve mais no meio centralizado e o André lá na esquerda. E na frente, o Arezzo, um time muito parecido ou igual ao time que jogou no Estádio do Vale. Acho que só muda o Grando e o Aravena. Grando e Aravena que começaram a partida. Mas, Jason, eu quero avançar em coloco alguns nomes aqui. Você já falou do Vieri, que deve ser uma realidade no Grenal, mas Cuejar pode aparecer no Grenal ou isso é remoto? E outra coisa, tem gente adorando os primeiros jogos do Edenilson. Eu não sou desse barco, nem o Vini Moura, que ele vive avisando a Keck sobre esses perigos. Mas tem chance desses nomes aparecerem no Grenal, ô Jason? Bom, com relação ao Edenilson, de fato ele vem jogando, vem desempenhando,
mas deve ser titular amanhã, e aí dentro do raciocínio do Quinteiros, joga amanhã e não vai ser titular, vai ser opção contra o Inter, né? O Quinteiros está desenhando bem esse meio campo, com relação a Vila Sante, Cristaldo, Pavon, Aravena e Bright White. O Cuejar, eu colocaria um ponto de interrogação para amanhã e para sábado. Por quê? Porque o Cuejar está precisando de ritmo de jogo, Marco. Então, assim, eu não descartaria, eu não vou descartar, por exemplo, o Cuejar jogando amanhã e jogando o Grenal sábado, mostrando uma evolução amanhã contra o Juventude. Porque aqui ninguém vai discutir que o Cuejar veio para ser titular. Então, claro que, como eu disse, ele depende desse ritmo de jogo. Jogando amanhã, desempenhando bem, daqui a pouco o Quinteiros pode olhar com bons olhos também a sua utilização contra o Inter no próximo sábado. Jason, sobre Copa do Brasil, o Grêmio está no sorteio, né? No próximo sorteio. Isso Está aí. no próximo sorteio. E aqui temos os possíveis adversários, que é aqui. Para você, para o Vini e para o Valtim, que é só gente graúda. Souza, Tocantinópolis, São Raimundo, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa, o famoso Asa de Asa de Arapiraca. Arapiraca. Os palmeirenses lembram muito. Lembro que o Asa já derrubou o Palmeiras. Se tu troca uma letrinha ali em Arapiraca, fica complicado. União Rondonópolis, Porto Velho e o Águia de Marabá, que é outro O União famosinho também. Rondonópolis já jogou contra o Inter na Copa do Brasil. Foi ali que o Inter trouxe o Rodrigo Moledo, Ele é jogava verdade. no no União Rondonópolis. e o Lúcio jogava no Era no Gama. No Guará, Gama, não era Guará, Guará. brasileiro. Guará. Ou Guará. Guará. Detalhe para o Cascavel, que cobra uma dívida de mais de 4 milhões referentes à venda do Bitel. Tem que ser o Cascavel. Imagina como o Grêmio seria recebido. Meu Deus. Seria aquela cláusula de Solidariedade. formação, de solidariedade que Você, eles cara. discutam e que eles discutem na justiça. Você calça o sorteio. Olha a fase do Vini. Você vai calça o ser sorteio para ser o Cascavel. sexta-feira. Eu preciso de um Só fator pelo extra-campo. entretenimento. É isso aí, pode ser. Pode ser Como o... viagem é uma boa, Cascavel. É uma viagem mais Isso aí, curta. mais curtinha, tiro Outros curto. clubes têm uma logística mais difícil. E lembrando que esse ano muda a primeira fase. Antigamente, até o ano passado, o empate Isso, classificava mudou o o visitante regulamento. na primeira Mudou o rodada. regulamento. E agora empate é pênaltis. Já é. Daí, complicou. O time que tá atirando para tudo que é lado leva para os pênaltis, e aí nos pênaltis... Não, imagina a retranca que vai ser.